Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Estamos mais uma vez aqui com o nosso amigo Emerson Milhorim. Seja bem-vindo novamente, Emerson. Obrigado, Jeandre, pelo convite, pelo carinho. Afinal de contas, o que é TDAH? Muito bem, então vamos tentar explicar de uma maneira didática, mas tentando detalhar o que vem a ser essa sigla, né? TDAH é uma sigla que corresponde a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele ocorre em aproximadamente 6% das crianças, o que significa que ele é bastante frequente, né? É de se esperar estatisticamente, é de se imaginar que nós tenhamos aí 1, 2 crianças em cada uma das salas de aula mundo afora, e ele acomete até por volta de 3% dos adultos. De onde a gente tira que metade das crianças vão se livrar dos sintomas do transtorno à medida que amadurecerem e entrarem na vida adulta, enquanto a outra metade permanecerá com os déficits, né, com os prejuízos do TDAH quando adultos. Mas o que vem a ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É importante frisar, Jeandre e ouvintes, que não é uma doença. Não há uma lesão, não é considerado uma patologia, uma doença, né, no melhor sentido da palavra. É um transtorno, é uma disfunção que nós só consideramos a ideia de tratá-la quando existem prejuízos. E esses prejuízos seriam, num primeiro grau, de prejuízo de atenção, prejuízo de concentração. Com o prejuízo de atenção e concentração, já vai surgir um prejuízo de aprendizado, notas ruins, dificuldades de adaptação, dificuldade em se estabelecer prioridades, dificuldades de cumprir prazos e obrigações, dificuldade de se realizar provas, dificuldades de organizar a própria vida. E o que acontece no cérebro do indivíduo que ele desenvolve o TDAH? Essa é uma excelente pergunta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o TDAH ele é fortemente genético. Ele é fortemente hereditário. Então existe um pool, né, como a gente diz, um grupo de genes já identificados já há mais de 20 anos, naquele famoso projeto Genoma Humano, que definiu que existem no mínimo 5 ou 6 genes que determinam essa condição. Então, é uma doença claramente, ou melhor, desculpe, doença não, é um problema claramente hereditário. Nós vamos evitar a palavra doença porque realmente ele não é. Então, é um problema, é um transtorno fortemente hereditário. Mas não há lesão. É muito comum nós atendermos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pessoas com TDAH, são trazidos pelos familiares. Doutor, nós vamos fazer uma ressonância magnética, um eletroencefalograma, uma tomografia, um exame de sangue completo. Podemos, mas nada disso vai detectar. Todo e qualquer exame complementar desses que nós dispomos na prática da neurologia diária, mesmo uma neurologia de ponta, todos esses exames virão absolutamente normais no TDAH. Uma outra coisa que eu colocaria é que, se não há lesão, se não aparecem exames, eu friso mais uma vez, não é uma doença, então, afinal, o que é? É uma questão neuroquímica. Os portadores de TDAH têm, nos lobos frontais dos seus cérebros, uma menor liberação do hormônio cerebral chamado dopamina. A dopamina é o hormônio cerebral que tem múltiplas funções, mas em relação ao TDAH, a função da dopamina é gerar atenção e concentração. Com menos dopamina sendo liberada nas regiões frontais do cérebro, menor concentração, menor atenção, gerando todos aqueles sintomas que eu citei agora há pouco. E isso impede que ele tenha capacidade de aprender? Ou não? Ele tem a mesma capacidade de aprender que uma criança que não tem o TDAH? Muito bem colocado. Olha só, essa é uma pergunta fantástica, porque nós precisamos colocar, então, frisando mais uma vez, TDAH não é doença,
TDAH não se deve a nenhum tipo de lesão, é apenas uma questão química cerebral, onde a dopamina não está sendo liberada em níveis suficientemente bons, em níveis adequados nos lobos frontais. Só que o que acontece? Os portadores de TDAH, via de regra, eles têm uma inteligência ou normal ou acima. Alguns portadores de TDAH têm uma inteligência muito acima da média dos coleguinhas da sala de aula. Alguns são criativos, dinâmicos, têm habilidade musical, artes cênicas, habilidade esportiva. Alguns têm grande habilidade matemática, habilidade com idiomas. E é importante frisar que a inteligência dos portadores de TDAH, ela costuma ser de igual para superior em relação à média da turma. O problema não está na inteligência, e sim na organização e na concentração. Então, se o aluno gosta de determinada matéria, ele vai ter um desempenho provavelmente acima dos colegas naquela disciplina. Porque tudo que é prazeroso aumenta a liberação cerebral de dopamina, consequentemente aumentando a concentração, melhorando o desempenho. Para aquilo que não é prazeroso, aquilo que a criança ou adolescente ou mesmo adulto considera chato, desinteressante, moroso, desagradável e repetitivo, menor liberação de dopamina, e com menos dopamina, menor concentração, o desempenho cai. Nós temos aqui, já atendemos diversas crianças ao longo desses anos todos. Eu já peguei aqui crianças com TDAH que eram disparado o melhor da classe em matemática e eram disparado o pior da turma em todas as outras matérias. Mas como que isso se explica? Isso se explica com a somatória disso que a gente falou. São crianças com déficit de atenção, com TDAH. Quando é algo prazeroso e o cérebro, portanto, mediante essa sensação de prazer, libera dopamina, a concentração acontece. A inteligência flui com naturalidade, o desempenho é fantástico. Naquilo que é chato, difícil, repetitivo, não há uma liberação de dopamina adequada, o desempenho é desastroso. Então, as crianças, elas podem ter bom desempenho naquilo que elas conseguem focar, normalmente aquilo que lhes é prazeroso, e terão desempenho muito abaixo do que podem, às vezes até desastroso, naquilo que não é prazeroso. Aí a medicação vem para melhorar essa liberação de dopamina no momento em que a atividade não é prazerosa? É isso? Sim. O tratamento ele não é apenas medicamentoso, mas digamos que, como diz o professor Rode, da Federal do Rio Grande do Sul, o tamanho de efeito da medicação no TDAH ela é um tamanho fantástico. Porque o que acontece? É um modificador dos mais interessantes. Em medicina é muito difícil você dar tratamento matemático, você mensurar efeito medicamentoso, né? Mas digamos que nós podemos dizer aí melhoria de 60% a 70% no desempenho, desde que a medicação esteja bem indicada para os verdadeiros portadores de TDAH. A medicação estimula a liberação de dopamina nos lobos frontais, consequentemente a atenção, a organização, o foco, a perseverança melhoram, o desempenho melhora substancialmente. Há muita crítica por parte da mídia, existem defensores da ideia que existem crianças demais medicadas. Eu digo a vocês, ouvintes, e a você, Jandre, que existem crianças de menos sendo medicadas. O problema está na questão do diagnóstico correto e na indicação correta da medicação. Você falou agora há pouco sobre o verdadeiramente diagnosticado com TDAH. Como que é o diagnóstico? Porque a gente vê muito, principalmente na escola, um aluno mais agitado, chega e fala, ele tem TDAH. E na minha cabeça não é algo simples assim, ainda mais por tudo que você está falando agora. É verdade. Antes de definir como podemos fazer um diagnóstico correto, vamos lembrar que em medicina e em outras áreas biomédicas também, mas aqui, para nós, em medicina, existem diagnósticos que são diagnósticos que nós chamamos de diagnósticos transversais. Ou seja, diagnósticos de sim ou não, ou é ou não é. Por exemplo, uma criança sofre uma queda. Será que ela teve uma fratura no braço?
ela vai ao pronto-socorro, é examinada pelo ortopedista e é radiografada. Só existem 2 resultados possíveis. Houve fratura ou não houve fratura. Uma mulher, ainda jovem, com vida sexual ativa, tem uma relação sexual sem nenhum método contraceptivo, depois de algumas semanas ela nota um atraso menstrual. Ela faz um exame de sangue, um beta-HCG. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Mesmo na neurologia, se eu sou chamado até o hospital de forma emergencial, um senhor de 60 anos estava tomando lanche à tarde, subitamente ele perdeu a capacidade de falar, tombou sobre a mesa com perda de força do lado direito do corpo. Tudo indica que ele sofreu um AVC. Nós vamos examiná-lo e vamos fazer uma tomografia ou, se possível, uma ressonância magnética. Ou ele sofreu um AVC ou ele não sofreu um AVC. Mas existem outros tipos de diagnóstico em medicina, Jandre, que nós chamamos de diagnósticos longitudinais. Por exemplo, todo mundo tem pressão arterial. Se a minha pressão for 12/8, a sua 12/7, a da pessoa passando ali na rua agora 11/6, em casa a mãe dessa pessoa tem a pressão 14/8. Todos esses valores são normais. Mas, obviamente, uma pressão 20/13 trata-se de hipertensão. E uma pressão 6/2, a pessoa vai levantar e vai cair desmaiada por hipotensão. Todo mundo tem glicose no sangue. Glicose no sangue é o que nós chamamos de glicemia. Todo mundo faz um exame de glicose no sangue para saber se tem diabetes. Esse exame é feito depois de 10 a 12 horas de jejum. Coletado o sangue na manhã seguinte, em jejum, se a glicose estiver em qualquer nível entre 70 e 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue, qualquer valor dentro desse intervalo é normal. Mas se tiver 105, a gente vai pedir para essa pessoa repetir o exame daqui a um mês. Nós não vamos considerá-lo diabético, nem 110, talvez nem 120. Agora, se tiver 250, ele é diabético. Com isso, chegamos ao TDAH. Existem crianças que têm um comportamento mais desatento e ou mais hiperativo, mas não necessariamente têm TDAH, porque talvez ele não preencha um critério básico no diagnóstico, que é a noção de prejuízo decorrente daquela condição. Se há prejuízo, nós podemos começar a pensar em fazer um diagnóstico. Se não há prejuízo, dificilmente nós vamos poder diagnosticar precisamente como TDAH e muito menos pensar em medicar. Quando há prejuízo, o diagnóstico é altamente provável e daí a ideia de proposição de tratamento. Emerson, você falou que atende muita criança com os sintomas e com o quadro de TDAH, mas em que idade que começam esses sintomas e mais ou menos até quando ali na adolescência e início da vida adulta que encerram os sintomas, quando eles são encerrados? Muito bem. Basicamente, nós começamos a observar o quadro compatível com o diagnóstico de TDAH no processo de alfabetização, quando a escola, quando a vida escolar da criança começa a deixar de ser totalmente lúdica e começam as cobranças por desempenho, né? Não exatamente cobranças, mas a criança é instada a ter um trabalho mais repetitivo. Regras. Exato. Seguir regras, trazer tarefas, cumprir com aquilo que lhe é solicitado, atitudes repetitivas, trabalho repetitivo, né? Então, normalmente, no processo de alfabetização é onde começa-se a ser observado. E como que esse diagnóstico costuma ser feito? Bom, na verdade, ele é realmente um diagnóstico multidisciplinar. Normalmente, o professor regente de sala, ele percebe crianças desatentas e agitadas, algumas vezes hiperativas, e às vezes ele percebe crianças desatentas, mas não hiperativas. Você tem o TDAH com perfil desatento e tem o TDAH com perfil desatento e hiperativo. Mas basicamente o professor percebe. Os pais também percebem na hora das tarefas, na hora que solicitam a criança para que algo seja cumprido, para que ela se organize, algumas vezes questões de obediência. Nota-se também na vida social,
Porque o TDAH pode ser também resumido numa dificuldade no controle de impulsos. Quando estamos assistindo aula, realizando uma tarefa, fazendo uma prova, estudando em casa, nós temos impulsos que tendem a desviar a nossa atenção o tempo todo. Mas se nós conseguirmos manter a atenção focada, esses impulsos não vão ser uma interferência significativa. Por outro lado, se eu não tenho um bom controle de impulsos, o que é dado pelos lobos frontais do meu cérebro, qualquer conversa paralela, o passarinho que pousou ali no muro, o cachorrinho que passou, a voz do vizinho, o carro que passou com o som ligado, o coleguinha que cutucou na sala de aula, tudo aquilo dispersa a minha atenção e eu perco o fio da meada. E meu estudo não rende. Eu vou ter que voltar toda hora na mesma página e vou ficar para trás, né? Então, a partir do momento que eu consigo me organizar de forma a controlar os impulsos que me dispersam, a evitar essas dispersões, eu melhoro. O tratamento medicamentoso visa exatamente isso através da liberação cerebral de dopamina. E em relação ao diagnóstico, nós temos entrevista clínica, nós temos tabelas, nós temos a avaliação multidisciplinar que envolve a orientação dos professores, a orientação pedagógica, a presença fundamental dos pais, de preferência ambos. E aí nós vamos tentar tirar desse contexto se há realmente um prejuízo decorrente desse nível de desatenção com ou sem hiperatividade. Uma vez havendo, fecha-se o diagnóstico de TDAH e recomenda-se tratamento. Lembrando que não há um exame complementar corriqueiro usual. Nós não podemos mais fazer a medicina de meu filho, eu tenho suspeita que ele tem TDAH. Nós vamos fazer um eletroencefalograma. Tchau, próximo da fila. Não. Isso não há mais lugar para esse tipo de diagnóstico. Emerson, quando o diagnóstico é fechado, já se inicia a medicação ou existem casos em que a medicação ela não é prescrita de início? A questão da medicação, já que não se trata de uma doença, né, no sentido estrito da palavra, a medicação é reservada para aqueles casos onde há um nítido prejuízo e onde a criança definitivamente rende muito abaixo do que seria o seu ponto de desempenho. Então, digamos que a criança tem traços de TDAH, nós podemos até definir um diagnóstico, mas ela tem pouco ou nenhum prejuízo. Essa criança não necessariamente será medicada. Ela pode, provavelmente, com outras medidas alternativas, por exemplo, sentando na primeira carteira, na fila central da sala de aula, sendo estimulada pelo professor, sendo estimulada durante as tarefas, sendo supervisionada, trabalhando com recompensas em relação a desempenho, pequenas recompensas e incentivos de curto prazo, ela pode ter uma melhoria de desempenho que dispensa o uso da medicação. Com graves dificuldades de concentração, graves dificuldades de atenção, graves dificuldades de gerenciamento de tempo, recusas a fazer tarefas, dispersão absoluta, aí a medicação está indicada, é bastante segura, é extremamente segura e com são excelentes, são excepcionais resultados. Emerson, mais uma vez, te agradeço pela oportunidade desse bate-papo, por esclarecer várias dúvidas e a gente se encontra na próxima. Um forte abraço. Gênero, um forte abraço e eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez.